Mateus 5, a gente vai focar nos versículos 10 a 12, mas eu quero ler a partir do versículo 1, que diz assim: Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, e havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Hoje nós vamos falar sobre os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A última bem-aventurança, ela traz o mesmo resultado, vamos dizer assim, né? A mesma resposta da primeira bem-aventurança, lá no versículo 3, né? Os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E aí nós vamos ver que agora, os que são perseguidos também pertencem ao reino. Ah, mas e os demais aqui? Lembra que eu falei no primeiro estudo? Essas bem-aventuranças são as características, são as qualificações do discípulo do Senhor. Ou seja, todos esses 8 tópicos fazem parte do verdadeiro discípulo do Senhor, daquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, aquele que busca realmente viver no centro da vontade de Deus, não tem com o que se preocupar, pois a palavra de Deus lhe garante a salvação em Cristo e o pertencimento ao reino dos céus. Glória a Deus. O que significa justiça? A grosso modo, nós vamos ver que justiça significa a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, com o que é correto, com o que é justo. As bem-aventuranças, elas são os pilares da nossa fé, e por isso nós devemos observá-las e praticá-las para que sejamos vistos diante dos olhos de Deus, vistos por Deus da melhor forma possível. Alguns teólogos, alguns mestres aí, conhecedores, debatedores da lei, desde sempre, dizem ser difícil, dizem ser praticamente impossível, uma hipérbole, um homem, um cristão conseguir manter todos os quesitos aqui que Jesus tem nos ensinado. Mas se nós analisarmos friamente, nós vamos ver que não é impossível. Porque quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, quando nós colocamos os nossos projetos diante do Senhor, quando nós nos entristecemos por entristecer o Senhor, olha aí, isso quer dizer que o nosso caráter foi moldado, isso quer dizer que o nosso caráter foi transformado. Olha lá, ser perseguido por causa da justiça é o resultado de uma vida fiel ao Senhor, é resultado de uma vida que agrada ao Senhor. Olha lá, que coisa mais linda. Por exemplo, uma vida que coloca o seu ego de lado, né, como os pobres de espírito, que colocam o seu ego, os seus desejos de lado, para que o Senhor possa dominar todas as suas ações, todas as suas atitudes. Aqueles que choram por conta dos seus pecados, arrependidos, tristes. Olha lá, a gente vê que são qualificações que não estão sendo impossíveis de ser alcançadas, né? Os humildes, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, fome e sede das coisas corretas, fome e sede de uma vida longe do pecado, de um mundo, fome e sede de um mundo transformado pelo Senhor Jesus. Esses são os verdadeiros discípulos do Senhor.
os limpos de coração, os pacificadores que proclamam a paz que é Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros discípulos do Senhor. E como eu disse, ser perseguido por conta do Senhor é um privilégio, é uma alegria. Sendo assim, o discípulo que andar nos caminhos do Senhor terá prazer em não somente saciar a sua fome e sede de justiça, como em viver uma vida tão justa que exceda os padrões deste mundo. Aquele cara ali, aquele rapaz, aquela família, eles estão longe do Senhor. Mas eu vejo, eles vivendo uma vida ética, uma vida correta. Este não é o nosso padrão. O nosso padrão é Jesus Cristo. O seu padrão é Jesus Cristo. Os fariseus nos dias de Jesus, eles eram referência para a comunidade. E Jesus, ele está dizendo que nós, hoje, que vivemos com Cristo, ou os seus discípulos naquela época, Jesus estava dizendo que aquela referência, a referência dos fariseus, era uma referência falsa, era uma referência enganosa, porque lá fora, exteriormente, eles apresentavam uma coisa, mas interiormente era algo falso, era algo totalmente que era contrário à sua prática. Então, assim, a vida do cristão, a vida do Filho de Deus, deve ser uma vida que externamente demonstre o que você vive internamente. O seu testemunho, a sua prática deve exceder a prática do mundo. Jesus fala isso em Mateus 5,20. Eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O mesmo deve ser dito a nós hoje. Precisamos fazer a diferença onde estamos. Precisamos fazer a diferença aonde você está. Você precisa fazer a diferença. Você, no seu local de trabalho, você não pode ser apenas mais um funcionário. Você deve ser o melhor funcionário. Por quê? Porque você é um cidadão dos céus. Na escola, na sua classe, você tem que tirar a melhor nota, não porque todos precisam, mas porque você está fazendo como se fosse para o Senhor. Você tem que ser diferenciado. A vida do crente, a vida do cristão, aquele que busca a Deus, é uma vida diferenciada. Agora olha que coisa mais interessante, Jesus não está dizendo que são bem-aventurados os perseguidos e ponto final. Jesus diz o quê? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque se fosse assim, imagina, todos nós conhecemos diversos cristãos, diversos crentes, por exemplo, que que foram presos ou são perseguidos aí por sonegar impostos, por ser caluniadores, serem corruptos mesmo. Alguns agem com transgressões, com pecados, e aí quando é perseguido, fala, eu estou sendo perseguido porque eu sou crente. Não, de forma nenhuma. Você está sendo perseguido porque você é um picareta. Ladrões, pastores que desviam dinheiro da igreja, pastores que são presos por aí levando dinheiro na Bíblia para fugir do país. Olha que absurdo. Isso daí, mas eu estou sendo, é uma perseguição religiosa. De jeito nenhum. Isso é crime. Você está sendo perseguido por conta dos seus erros, Então não é perseguição isso daí. Agora, quando você está sendo perseguido por viver na verdade, por viver de uma forma íntegra, correta, justa, isso é o que Jesus quer dizer, que você é feliz, você é bem-aventurado. Alguns tomam a iniciativa de se opor-se a nós, não por causa dos nossos erros, mas porque não gostam da justiça a qual nós temos fome e sede. Nós queremos ver um mundo livre, longe da corrupção. Infelizmente, a palavra de Deus diz que isso vai ser meio difícil acontecer, porque nem todos serão salvos, Mas é esse o nosso desejo. Quem não quer ver toda a sua família salva ao lado do Senhor Jesus lá na eternidade, lá na glória? Todos nós queremos. Quem não quer ver os seus filhos, seus tios, os vizinhos, o seu chefe, o seu empregador, o seu cliente? Nós queremos ver todos sendo justificados pelo sangue do Cordeiro.
Não é isso que nós desejamos. Nós não desejamos um mundo que continue nessa corrupção, um mundo totalmente corrompido pelo pecado, um mundo que é dominado pelo pecado. Os líderes, os legisladores, os líderes políticos são todos corruptos, estão todos corrompidos por algum tipo de corrupção. Nós buscamos a justiça que vem do Senhor, porque somente a justiça vinda de Deus é que vai fazer a diferença. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Mas fulano, eu chamo fulano toda sexta-feira para a gente sair, para cabular a aula, para atrair a esposa, para ir para a balada, para ir não sei para onde, o cara não vai. Eu não vou chamar mais ele não. Esse cara não presta. Olha só, esse é o padrão do mundo hoje. O correto virou a exceção da regra, quando seria o normal sermos corretos. Olha que coisa absurda, né? A perseguição, ela é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Água e óleo, não vai dar liga, não tem jeito. Ou você anda segundo os padrões de Deus, ou você anda segundo os padrões do mundo. Em cima do muro não dá para ficar, porque o muro já é do diabo, é fato isso daí. Você precisa andar, viver de acordo com a palavra de Deus. Imagine então, né, que alegria ser perseguido por se parecer com Cristo. Filipenses 2,19 diz, né, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. 2 Timóteo 3,12, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Olha que coisa mais às vezes maluca de entender, né? Poxa vida, eu vou me gloriar, eu vou me satisfazer na perseguição? Sim, porque a nossa perseguição, quando somos perseguidos, na verdade não é a nós que eles perseguem, mas a Cristo. Então é fantástico entendermos isso. Sofrer pela causa de Cristo, como diz Paulo, é lucro. Agora, sofrer pelo erro não é bem-aventurança, mas é uma vergonha, é uma derrota. Sofrer pelo erro é punição e castigo, não felicidade. Sofrer porque foi flagrado no erro não é ser bem-aventurado. Um aluno que não é feliz ao receber nota 0 por ter sido flagrado na prática da cola. Um funcionário não é feliz ao ser demitido por negligência. Um cristão não é feliz ao ser perseguido por ter transgredido alguma lei. Não. Outro ponto importante nesse versículo, nos versículos que lemos, é o fato da promessa feita na primeira bem-aventurança, né, no versículo 3, se repetir. Jesus menciona lá, os pobres de espírito, esses herdarão o reino dos céus. E ele vai repetir depois, no versículo 10, aquele que é perseguido por causa da justiça, por causa do justo de Deus, por causa do Senhor, herdará o reino dos céus. Você pode perder tudo, mas a sua fidelidade a Deus lhe garante o reino dos céus. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos ver durante a história da igreja, quantas pessoas que perderam tudo, perderam casas, perderam famílias, perderam os filhos, mas hoje os encontrou todos lá na glória. Olha que bênção, maravilha, Deus seja louvado. Na história da humanidade sempre foi assim, né? Sempre o povo de Deus foi perseguido, mas a gente vê que o povo de Deus sempre permanece firme ali, né? Às vezes dá aquela desanimada, mas aí crente levanta, dobra os seus joelhos, busca força no Senhor e vamos lá, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. É bom entendermos, né? A Bíblia está cheia de exemplos que nos dizem que nós não estamos sozinhos. Nós não somos os perseguidos privilegiados. Não, pelo contrário, nós não somos os únicos que sofrem pela causa do Evangelho. O versículo 12 diz, né? Alegrai-vos e exultai. Alegrai-vos. Estudando essa palavra no grego, ela é no sentido mais forte do alegrai-vos. Olha como que o Evangelho é loucura para aqueles que não entendem o Evangelho.
Como que eu vou me alegrar na perseguição? E esse alegrar-se aqui, não é aquela coisa assim, ó, estou alegre hoje. Não, é se alegrar de pular de alegria. Sabe aquela festa que Davi fez quando a arca entrou em Jerusalém, que ele salmodiou, dançou, pulou? É esta alegria que Jesus está se referindo. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, é grande a vossa recompensa, e vocês não estão sofrendo sozinhos, nós não estamos sofrendo sozinhos. Antes de nós, lá no Antigo Testamento, muitos profetas, aliás, todos os profetas também padeceram por conta do Evangelho. Os profetas, homens de Deus, eles pagaram com suas vidas por andarem em retidão e em justiça, não se deixaram contaminar com o mundo, com o paganismo, com a idolatria, não se deixaram ser enganados pela corrupção. Estes eram conhecidos pelos discípulos quando ouviam falar de Jesus. Aliás, quando ouviam Jesus falar, os seus ouvintes, assim como nós conhecemos o Antigo Testamento, os seus ouvintes também conheciam os profetas, sabiam de quem Jesus estava falando. Hoje nós temos exemplos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na nossa história todinha do cristianismo. Nunca foi fácil. Lembro-me aqui de Elias, como ele foi perseguido e muitas vezes se sentiu deprimido, triste por tamanha perseguição, mas ele não desistiu, ele continuou amando a justiça. Nós vamos ver Isaías, que segundo a tradição diz que ele foi cerrado ao meio, mas manteve-se ali íntegro, na presença do Senhor. No Novo Testamento, os principais judeus viam em Jesus uma ameaça à sua autoridade, ao seu poder. Principalmente os fariseus e os saduceus, que dominavam ali a questão da lei, dominavam o ensino, e por conta disso eles manipulavam a comunidade judaica. Quando eles veem Jesus vindo com uma mensagem que confrontava o que eles estavam ensinando, eles se sentiram ameaçados. Então eles queriam dar um jeitinho de acabar com Jesus. Espera aí, quem esse Jesus pensa que é para querer atrapalhar os nossos planos? Pois é. Sendo assim, nós vamos ver que ser um discípulo do Senhor é andar na contramão desse mundo. E andar na contramão desse mundo nos faz ser odiados pelo mundo. Porque nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. O céu é a nossa pátria. Lá é a nossa morada. E por conta disso, porque nós não somos cidadãos deste mundo, mas cidadãos dos céus, nós somos odiados. Lucas 21, 16 e 17 diz: "E sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. Matarão alguns de vós, e por causa do meu nome sereis odiados por todos." Bem-aventurados são os perseguidos por causa do nome de Cristo. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça do Senhor. A palavra de Deus, ela não nos ilude. Atos odiosos de violência contra os seguidores de Jesus serão uma extensão do ódio que o mundo sente pelo Cristo, pelo Filho de Deus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Jesus fala isso em João 15. Aí a gente vê como nos últimos anos os cristãos têm sido zombados, a imagem de Cristo tem sido zombada, no carnaval, nas novelas, nos filmes, nas paradas LGBTQYZ+, etc. e tal. Eles zombam porque eles sabem que Jesus, a justiça, a retidão do Senhor não compactua com essa vida torta, com essa vida corrupta que o mundo quer viver. Nós não fazemos parte deste mundo.
E eu quero dizer para você mais uma vez, não é você que é perseguido, não é a igreja que é perseguida, não somos nós perseguidos, mas é Jesus Cristo que está sendo odiado, é Jesus Cristo que está sendo perseguido, odiado no mundo, porque Jesus ele traz uma novidade de vida, Jesus ele coloca as coisas nos seus devidos lugares, e hoje o mundo não quer fazer isso, cada um está jogando pelo seu próprio interesse e não pela causa do Evangelho. Por isso que Jesus, quando chega, trazendo aquela mensagem, né? Aquele que rouba, não roube mais, aquele que trai, não traia mais, aquele que mate, não mate mais, aquele que escravize, que não escravize mais. Poxa vida, isso é totalmente fora do que eu quero para mim. Eu quero tudo para mim, eu não quero tudo para os outros. O que Jesus fala? Ame ao próximo. Não, eu não quero amar o próximo. Eu amo o próximo desde que o próximo esteja lá do outro lado da rua, desde que ele não me incomode. Então, Jesus ele traz uma mensagem que vai totalmente contra o que o mundo quer. Quantos outros discípulos morreram? Nós ainda aqui no Brasil, a perseguição ainda não chegou. Eu confesso que eu não estou aqui fazendo apologia da perseguição, não quero que chegue não. Mas quantos irmãos nós conhecemos, nós ouvimos histórias, e alguns nós conhecemos que foram perseguidos, que viram seus filhos, maridos, esposas morrerem por conta do Evangelho. Hoje mesmo, agora nesse momento, muitos devem estar morrendo lá do outro lado do mundo, nos países onde o cristianismo é perseguido abertamente. Engraçado que lá nos países, né, nesses países aí, o Evangelho é proibido, é perseguido, mas essa mesma galera que lá mata o cristão, vem aqui para o Brasil e é recebido de braços abertos, é recebido com amor. O cristão aqui no Brasil recebe essa galera com amor, até ajuda. Olha só, mas eu não tenho que, igual a lei do talião, eu não tenho que, já que eu recebo pancada, eu vou dar pancada também, não é olho por olho, dente por dente? Não, Jesus ele vai dizer o quê? Se alguém te proferir de um lado do rosto, um tapa, né, no lado do rosto, oferece o outro lado. Olha só como andar, como ser discípulo do Senhor vai totalmente contra tudo. Vamos lá em Atos 7:54, nós vemos Estevão ser morto, ser perseguido, apedrejado e morto. O que ele faz? Ele olha para o céu, ele vê Deus, Jesus Cristo à direita de Deus, e ele pede a Deus: Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, não impute aos meus assassinos este pecado. Senhor, perdoe-lhes. Olha isso, é isso que é o Evangelho. O Evangelho, você é agredido, você louva a Deus. Você é agredido, você pula de alegria. Você é perseguido, você se regozija. Estevão foi assassinado, Pedro, Paulo, João morreu exilado lá na ilha de Pátimos. Todos os discípulos, se você procurar a história, você vai ver que todos eles morreram de alguma forma muito forte, né? Degolados, cerrados ao meio, crucificados, queimados vivos, e por aí vai. Tudo isso. Tiago mesmo, né, o líder da igreja lá de Jerusalém, ele foi agredido, ele foi espancado, e com um porrete bateram tanto na cabeça dele que esmagaram o cérebro dele. Que coisa, tudo isso por conta do Evangelho. Mas estes homens, nós os encontraremos lá na glória, nós veremos eles dizerem assim: valeu a pena, valeu a pena. Estamos hoje com Cristo, e esse é o nosso destino, esse é o nosso caminho, estarmos com Cristo lá na glória. Quanto mais aumenta a perseguição, mais cresce o cristianismo. Isso é por toda a história, aconteceu. Alegrai-vos, alegrai-vos na perseguição, exultai-vos na perseguição. Todo sofrimento é desagradável, óbvio, né? Mas devemos tentar entender os motivos bíblicos que nos convencerão a ter alegria nas perseguições. Vejamos alguns pontos. Jesus nos garante que os perseguidos têm direito ao reino dos céus. A partir dessa declaração de Jesus, pode-se deduzir que a perseguição do crente parece sinal certo de que dele é o reino de Deus, tanto almejado pelos santos. É importante entendermos, como nós dissemos, não é a perseguição
porque eu fiz algo ali errado, não, é a perseguição por causa de Cristo, é a perseguição porque Jesus está na sua vida, porque você entregou a sua vida a Cristo e está sendo perseguido. Então Ele está te dando a certeza da sua salvação. Um homem que vive com Deus, que tem a sua vida entregue e dedica todo o seu ser, o seu pensar, o seu agir ao Senhor, é garantido-lhe a salvação, porque Jesus Cristo morreu por você. Se hoje você vive uma vida para agradar ao Senhor, a salvação lhe é garantida. Enquanto a perdição dos perseguidores está assegurada, para as vítimas dessa perseguição, isso é evidência da salvação, como está escrito em Filipenses 1:29, que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, isso é sinal de perseguição, mas para vós é salvação, e isso vem de Deus. Alegre-se por ser perseguido por amor ao Evangelho. Lembro-me aqui da história do Policarpo, bispo lá de Esmirna, discípulo de João, ali perto do ano 155 depois de Cristo. Um homem que serviu a igreja, temente a Deus. Num certo momento ali, seus perseguidores queriam que ele fosse negar a Jesus e declarasse que César era Deus. Ali ele, com 86 anos, os seus perseguidores vão lá na cidade buscar ele, na casinha onde ele está, e ele, com toda a sua piedade, com toda a sua paixão e compaixão, manda servir um banquete para os seus acusadores. E aí ele diz aos acusadores: espera só um pouquinho, comam, bebam, fiquem à vontade, só me dê 1 hora com liberdade para eu falar com Deus, e depois nós vamos. Olha isso. E aí ele teve lá o seu tempo com o Senhor, e aqueles seus acusadores ficaram assim: poxa vida, que mal esse homem está fazendo, um velhinho, 86 anos, mas ainda assim eles estavam cumprindo ordens, mas foram encantados pela vida daquele homem. Quando chega lá, diante dos acusadores, dos líderes, falam para ele, nega Jesus, fala que César é legal, fala que César é rei, sei lá, fala alguma coisa, mas não fala que Jesus Cristo é o Senhor, não fale isso. Policarpo, ele vira e diz aos seus acusadores: durante 86 anos eu servi ao Senhor e Ele nunca me abandonou. Vocês acham que agora eu vou negar a Jesus Cristo? Ali, essa expressão dele fez com que os seus acusadores o queimassem vivo, e com a madeira lá, as folhas secas, para ele sofrer ainda mais. Olha isso, irmãos. Às vezes a gente reclama, sei lá, por qualquer coisinha aqui que acontece com a gente fala: eu estou sendo perseguido. Irmãos, nós não imaginamos o que é morrer, o que é sofrer por Jesus Cristo. Aqui tem algumas mães, algumas tias, algumas avós. Nós não imaginamos o que é pegar o seu filho, o que é pegar o seu neto, o seu sobrinho mais querido, e abrir-lhe ao meio e colocar-lhe os bichinhos para ficar, e costurar, com os bichos dentro aqui, para ficar corroendo a pessoa na frente do pai, na frente da mãe, para que essa família negasse o Evangelho. E eles ali se manteram firmes. Nós não fazemos ideia do que o povo de Deus já sofreu por conta do Evangelho. Só que todo esse povo que já passou pela história, que não negou a Cristo, que sofreu por amor a Cristo, todos esses estão na glória, face a face com o Senhor. Vale a pena, irmãos, vale a pena. Uma outra questão que nós vemos no sofrimento, também na perseguição, é o caráter disciplinatório de Deus nas nossas vidas. Os filhos de Deus não devem ficar isentos da disciplina. Provas enviadas por Deus são sinais da sua paternidade amorosa. Hebreus 12:11 diz assim: nenhum sofrimento parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois disso produz o quê? Produz um fruto pacífico de justiça.
Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Se Deus afasta o sofrimento das nossas vidas, parece que somos filhos bastardos, filhos ilegítimos. Nesse caso não teríamos motivos para pensar que realmente nascemos de novo. Agora Deus corrige também e permite algumas coisas porque Ele nos ama, porque Ele quer nos ensinar. Veja o que diz lá Hebreus 12, de 6 a 8. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo o que recebe como filho, visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todo tem se tornado participante, então não sois filhos, mas bastardos, filhos ilegítimos. Se em alguma situação o Senhor às vezes precisa nos disciplinar, como um pai disciplina o filho, entenda isso como um gesto de amor. Jesus não somente acolhe como membros do seu reino os perseguidos por causa do Evangelho, mas também promete um galardão na vida vindoura. Uma recompensa além da herança da vida eterna desafia a nossa imaginação, porque o que pode ser melhor para a nossa vida, para o servo, para o discípulo de Cristo, do que a vida eterna? Não há nada melhor. Pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos os olhos nas coisas visíveis, mas naquela que não se vêem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as não se vêem são eternas. Paulo escrevendo isso aos Coríntios, 2 Coríntios 4, 17 e 18. O que tem valor para nós hoje são as coisas invisíveis, são as coisas que nós ainda não vimos, são as coisas que estão reservadas para aqueles que amam a Deus. Para o apóstolo Paulo, o valor do galardão é mais do que suficiente para compensar qualquer perseguição que os inimigos do Evangelho possam provocar. É incalculável o contraste entre a quantidade de aflição sofrida pelo crente por causa da fé e o seu galardão futuro. Olha que coisa linda. E vale frisar que o texto aqui do 2 Coríntios diz o quê? Que a tribulação, ela é leve e passageira. Ela vai acabar. Em algum momento, a tribulação, a perseguição vai acabar. Ah, mas e se eu morrer na perseguição? Não acabou? Finaliza. Mas a gente vai entender que para nós o lucro é o quê? É estar na glória. Então, ainda que a perseguição acabe com a minha vida, cesse a minha vida, o fato de eu estar na glória é para isso que nós vivemos, para o dia de estarmos com o Senhor lá na glória. Os sofrimentos desta vida, quaisquer que seja a intensidade da sua natureza, não perdura. Uma hora toda provação, uma hora toda luta, uma hora toda perseguição vai acabar. Seremos aprovados, seremos provados, mas aprovados pelo Senhor. Louvado seja Deus. Concluindo, irmãos, as bem-aventuranças descrevem a felicidade que pertence aos discípulos de Jesus, que não tem a sua esperança no presente século, mas a sua felicidade está no Senhor, na glória. Aleluia. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: a nossa esperança em Cristo é apenas nessa vida. Somos os mais miseráveis dos homens, somos mendigos. Somos mendigos, é isso que nós somos. Aquele que está vivendo para que a sua glória seja na terra, para que a sua riqueza seja agora na terra, para que o seu sucesso, a sua vitória seja agora, é um mendigo. O nosso Deus tem muito mais para você, o nosso Deus tem muito mais para mim e para você lá na glória. Nós devemos ansiar, viver nesta expectativa de estarmos com Ele lá na glória por toda a eternidade. A nossa esperança é a glória. O caráter do cristão maduro, ressaltado pelas bem-aventuranças, é o que todo cristão deve almejar: ser um homem segundo os padrões de Cristo. Se atentarmos para o que agrada a Deus, sempre daremos prioridades a termos o caráter de Cristo. Glorificar a Deus na vida é demonstrar claramente a presença de Cristo em nós. É importante que sejamos uma igreja a qual Cristo seja transformado, a qual Cristo seja formado, a qual Cristo seja a base, seja o alicerce, seja o centro. Precisamos entender que o caráter de Cristo deve se manifestar nos membros do seu corpo. E quem são os membros do corpo de Cristo? Somos nós, a igreja. Ele é o cabeça e nós, os membros do corpo. A felicidade deve ser o alvo de todos os crentes que servem a Deus,
mesmo diante das perseguições e do sofrimento. Por quê? Porque a nossa alegria, a nossa felicidade está no Senhor. Assim como uma doença física, né, ela apresenta sintomas como dores, tonturas, fraquezas, náuseas, a vida carnal possui relacionamentos difíceis e infelizes. Nós precisamos buscar ter uma vida que agrade ao Senhor. Deus nos fala graciosamente a respeito da vida realmente feliz. As bem-aventuranças, elas envolvem todo o caráter cristão que glorifica a Deus e cria bons relacionamentos com o próximo. Olha que coisa fantástica. Busquemos então todos os meios de concretizar as bem-aventuranças em nossas vidas, na nossa igreja, na nossa família. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo aqui as quatro paredes, mas eu digo igreja nós, eu e você. A nossa vida tem que mostrar, demonstrar Cristo. E aí quando nos ajuntamos aqui nas quatro paredes como igreja, aqueles que estão lá na rua vendo, eles vão ver algo diferente em nós. Eles vão ver uma igreja, vidas, pessoas aqui que são comprometidas com Cristo, comprometidas com o Evangelho, comprometidas com a graça de Deus, na esperança da vinda vindoura, não com sucesso para agora. Este é o nosso anseio, a vida com Cristo. Acima de tudo, então, irmãos, valorizemos as virtudes do caráter cristão para a nossa própria felicidade nesta vida e na vida do porvir. E eu quero encerrar aqui lendo 3 versículos lá em 1 Pedro 4, versículos 13 a 16. Abra comigo aí, meus irmãos. 1 Pedro 4, de 13 a 16. Eu quero encerrar aqui e nós já vamos orar. Primeira Pedro 4, 13 a 16. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Jesus também sofreu, mas vamos nos alegrar para que possamos vê-lo, a revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, olha o contraste. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios, né? Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Curve sua cabeça que eu quero orar com você.